Bom dia, Lioness queridas e amadas, né? Começando um dia maravilhoso, depois de um domingo muito abençoado. Feliz Dia das Mães para todas as Lioness que são mamães aqui, que além de todas as nossas demandas e nossas funções do nosso dia a dia, ainda somos agraciadas por sermos mães, né? Então, feliz Dia das Mães para vocês, um beijo enorme. E hoje estamos aqui com mais um devocional abençoado. Aqui comigo hoje, Carla Campos. Hoje é o dia 7 do meu dia e o dia 25 do nosso devocional. Dos 40 dias, hoje é o dia 25. Então, ó, já tivemos muitos dias, já passamos da metade, já estamos aí na reta, caminhando para o final. Mas ainda dá tempo de você vir assistir, de você assistir os episódios passados e de você estar com a gente aqui toda segunda-feira, às 9 da manhã, para ter uma manhã abençoada, começar a semana de forma muito abençoada. Tenho certeza que essa semana ela é muito melhor quando você está aqui com a gente, ao vivo, com essa energia, com esse fluido e mover do Espírito Santo. É isso que eu desejo para vocês, é isso que nós aqui, nós quatro, né, desse grupo maravilhoso, eu, Renata, Sabrina e Janaína, que fazemos parte aqui das Lioness, que estamos aqui para servir vocês como nossa missão e nosso propósito. E hoje, começando o nosso devocional, né, só para quem está chegando pela primeira vez, somos quatro mulheres, assim como eu falei agora, eu, Carla Campos, falando de me descobrindo em Cristo. Depois vem a Sabrina Teio falando de corpo, alma e espírito. Vem Renata André modelando Jesus com a terceira parte do nosso devocional. E fechando o nosso ciclo, Janaína Oliveira com fé e graça. Então, cada uma tem 10 capítulos e a gente vem falando. Hoje é o capítulo número 25 e o dia, meu dia 7, né? E hoje nós vamos falar, pode passar, Rê? Passa um, depois eu volto. Eu só vou falar o tema de hoje, que é Seja Forte e Corajosa, e volta lá que eu vou me apresentar agora para quem não me conhece. Ainda a maioria de vocês já me conhece, mas pode ser que tenha alguma amiga de amiga que ainda não veio, está aqui a primeira vez, então seja bem-vinda quem está aqui a primeira vez. Eu sou Carla Campos, filha amada do pai, filha amada do João e da Cátia, esposa do Zé, mãe da Juju e do Rafa e uma Lioness. Sou empresária, CEO da Caju Hold, especializada em franquias de alimentação. Eu sempre profetizo isso na vida de vocês, que a minha história possa te inspirar de alguma maneira e te aproximar cada vez mais do Pai, como filha amada, e te empoderando para acessar os seus milagres e assumir o seu papel no reino de mulher empreendedora e empresária, seguindo o seu propósito. Obrigada, Rê. E aí hoje, pode passar, passa coloca a frase do dia, o nosso versículo. Hoje o nosso tema seja forte e corajosa, né? O versículo que eu escolhi para o dia de hoje é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E esse é um versículo que, tanto o versículo, tá? Quanto o louvor, e o louvor, ele foi um louvor muito marcante para mim nessa época, que foi a época, já adiantando um pouquinho, foi uma época da pandemia. E esse louvor, né, quando você fala que, para mim, ele resume muito bem quem Deus é, né? É um Deus de milagres, é um Deus de promessa, é um Deus de caminho no deserto e é um Deus de luz na escuridão. Então, é um Deus, assim, para mim, um Deus completo, né? Tudo que você precisa estar nele. Então, sempre busque isso, né? E através da sua fé você acessa tudo isso. E, e esse versículo também foi importante nessa época, que para mim foi um dos momentos mais desafiadores, assim, principalmente da minha vida profissional, né? E aí eu vou destrinchar um pouco melhor no texto, mas eu queria só falar um pouquinho sobre o versículo, porque mesmo diante do caos, né, Deus planta várias promessas. Então, às vezes você acha que está diante de um caos que não tem solução, mas é Deus plantando as promessas, é Deus está no seu caminho, Deus constrói um caminho para você, mas ele te coloca dentro do carro e vai junto com você, né? Você tá ali na carona, de carona com ele. Então se permita pegar uma carona com Deus, né? E traçar esse caminho, mesmo que tenha buracos, mesmo que tenha trânsito, mesmo que tenha, enfim, diversos desafios nesse caminho, mas Deus
Deus vai estar sempre com você, né? Então, acho que eu me apeguei muito nessa época, nessa coisa do seja forte e corajosa, né? Porque eu precisei muito me apegar nisso. E aí eu vou começar o meu texto, depois a gente vai falar um pouco mais dele, tá? Vamos lá. Então, iniciando o meu texto do dia de hoje, após iniciar desde 2018 nessa jornada de desenvolvimento pessoal, fiz muitos cursos, sempre com meu marido, o que foi fundamental para nos fortalecermos em unidade como família, como casal e como sócios. Isso foi fundamental para que ficássemos na mesma frequência. E sem saber, já estávamos nos preparando para um dos nossos maiores desafios de nossas vidas até hoje, a pandemia. Chega 2020, a pandemia, e com ela o maior desafio na área profissional da minha vida até hoje. Foi um divisor de águas, junto com o caos, a incerteza e a dor, me trouxe uma grande capacidade de reagir. Passei boas noites em claro, com todas as operações abertas apenas para o delivery, o que também era um fato ainda novo para nós. Lembro de vários restaurantes, principalmente os de dentro do shopping, terem fechados. Éramos um dos poucos que estávamos abertos em diversos bairros que estávamos. Tínhamos 120 colaboradores na época e uma única certeza que tinha no meu coração: preciso fazer esse negócio dar certo. São 120 famílias que dependem que a minha gestão dê certo, que precisavam comer e ter as suas necessidades básicas atendidas. Em tempos de crise, você decide chorar ou vender lenços. E eu optei pela segunda opção. Busquei novamente aquela minha força interior, dos meus momentos mais desafiadores. Busquei olhar além do óbvio e comecei a fazer o que tinha que ser feito. Reinventei o meu negócio. Entrei em diversos comitês de crises da franquia, onde nos reuníamos diariamente para traçar estratégias para o dia seguinte e medir se a do dia anterior tinha dado certo ou se precisava de ajustes. Fui incansável. Fomos para as redes sociais, WhatsApp, revestimos os restaurantes de faixas e comunicações. Comecei a fazer entregas personalizadas, colocamos metade do time de licença e alternávamos entre eles. Mas tudo isso não seria possível se não tivéssemos um time forte de pessoas alinhadas à nossa cultura. Um grande líder precisa ter empatia como uma de suas principais habilidades. E isso me moveu para, ao invés de sentar e chorar pela pandemia, pela perda de faturamento e pela incerteza do que ainda viria, eu decidi vender lenços, arregaçar as mangas e executar um plano de ação para vender mais e prosperar. Temos que pensar que qualquer crise vira uma oportunidade para algo novo, para atitudes novas e para aumentar a sua resiliência. Sou grata a Deus por esse time, grata por tudo o que construí nessa época, grata por ter passado pela crise sem atrasar nem um dia sequer o salário dos colaboradores e grata pelo apoio que tive do meu marido e da minha família. Lembro de ter me aproximado ainda mais de Deus nessa época. Entrava em uma live diariamente com Pablo Marçal às 4h59 da manhã, onde ele lia e explicava a Bíblia e depois falava de negócios. Aprendi muito com ele. Foi um grande salto para mim, tanto no entendimento bíblico quanto no mundo dos negócios. Quem tem fé vê oportunidade até no deserto. Isso está em Isaías 43:19. E para finalizar esse ano, Deus me fez encontrar mais um propósito em meio ao caos. Descobri que estava grávida. Era Deus brotando a esperança em tempos de incerteza. Em meio a tantos lutos, Deus gerava vida dentro de mim. E isso afirmou ainda mais a minha fé. O agir de Deus sobre a minha vida. Ele ativou as promessas e eu acessei mais uma herança na minha vida: o nascimento do meu filho amado Rafael. Que você não perca a esperança em meio ao caos. Se ele é fiel para começar algo em você, ele é fiel para completar. Deus é o autor da nossa história. E pela sua fé, as suas heranças serão acessadas e a sua prosperidade será ativada. Confie no Senhor de todo o coração e Ele te guiará na sua jornada. Então, deixa eu só voltar aqui, meninas, pro vídeo. Então, assim, foi uma época, né? Acho que para todo mundo aqui, né? Não tem, acho que para uma pessoa que fala assim, não, foi uma época fácil, tranquila. Não, foi uma época que quando fecharam as portas, assim, de tudo, né? Não podia quase a gente sair na rua. Foi um momento de incerteza muito grande para mim, né? Então, toda aquela base
de liderança, aquela segurança de gestora, né? Falei, gente, o que que eu vou fazer agora, né? E ao mesmo tempo eu não queria passar isso para o meu time, né? Porque eu até brinco para os meus líderes, eu falei, gente, os problemas, os caos, a gente nunca passa para os nossos colaboradores. Nós, como líderes, a gente passa o básico. Mas chegar o tempo todo inflamando, o tempo todo mostrando incêndio, você deixa eles desesperados também. E aí eu falo, será que um pai sempre passa os problemas piores ali para os filhos que são pequenos, ou ainda estão aprendendo, ainda estão. Não, né? A gente blinda eles. Então, algumas coisas eu ensino para eles que a gente tem que blindar, que eles não vão resolver, não estão aptos a resolver, e isso só gera uma incerteza, isso só gera uma insegurança. Então, eu acho que esse versículo de ser forte e corajoso me apegou muito nisso, né? Porque eu ia dormir, principalmente quando era assim, perto da folha de pagamento, a gente ia dormir sem saber se ia ter o dinheiro, sabe? E assim, Deus be- proveu todos os meses pra gente, né? E quando não vinha em relação ao faturamento, vinha um empréstimo que a gente conseguia, que não estava saindo e saía perto. E aí eu fui muito grata, eu sou muito grata a isso, sabe? De todo dia 5 a gente estar lá honrando esse compromisso que a gente assumiu, né? Eu sei que muitas pessoas não, muitos empresários não conseguiram honrar, não porque não quiseram, mas porque não tinham, na verdade, não tinha de onde tirar. E eu sou muito grata que a gente teve, a gente conseguiu, a gente honrou. Eu lembro no final de ano a gente sempre deu cesta, né, de Natal para os colaboradores. E aí meu marido falou: e agora? E a sexta, né? Perto de dezembro chegando, eu falei: a sexta vai ser igual todos os anos, a gente vai dar essa sexta. Cara, mas não tem dinheiro em conta, né? Eu falei assim, mas a sexta nós vamos dar. O como eu não sei, mas nós vamos dar a sexta. Eles vão ter o Natal igual todos os anos, né? Já tá tão desafiador para todos. E aí não tem a sexta, assim, ainda tem mais uma perda que para eles é fundamental a sexta, né? É, é o que eles é a noite de Natal deles, né? A gente meio que eles fazem ali o complemento, mas assim, o grosso a gente faz, a gente, né, provê isso, né, pela nossa gratidão por tudo. Então, quando a gente fala esse versículo, seja forte e corajoso, ele se tornou um mantra para mim, principalmente nessa época, né? Porque eu não podia de maneira nenhuma deixar que o medo, que a incerteza, que o sentimento de estar sozinha, que os desafios tomassem conta de mim. Eu me apeguei ali a uma fé, eu me apeguei a ter a certeza de que Deus estava me sustentando através da minha fé. Então, fortaleceu ainda mais a minha fé. Seja forte na fé, seja corajosa na fé. E ali eu tive a certeza que a presença dele não me abandonou em nenhum momento, diante dos desafios que nós estávamos tendo ali, né? Quando você vem para a parte bíblica, e eu estava estudando um pouco sobre esse versículo, e eu vi que Josué, né, ele substituiu Moisés quando Moisés faleceu. Deus chamou ele para conquistar, liderar o povo de Israel e conquistar a terra prometida. E aí, qual era o peso que Josué tinha nas mãos? O peso de substituir os Moisés, o peso de guiar uma multidão, né? O peso de enfrentar nações inimigas. E Deus falou com ele 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, eu estarei com você. Não é na força do braço, é na sua fé, força, coragem, né? E aí, através da presença, através da palavra de Deus e através da obediência, Josué passou por tudo isso. Então, que a gente possa ser um pouco de Josué, possa ter um pouco de Josué nas nossas vidas, porque, como eu falei lá no início, o caminho já foi preparado. Deus parou o carro dele, abriu a porta e aí você decide se você quer entrar ou não, né? Será que o seu medo vai te travar? Você fala assim, não, obrigada, pode passar aí, pode ir você sozinho. Eu não sei o que que me espera. Ou não, você confie diante da sua fé. Você entra no carro e fala, Deus, estou com você aqui de carona, vamos lá, liga o somzinho, vamos embora, vamos curtir isso daqui. E aí, diante de todos os desafios que forem aparecendo no meio da estrada, no meio do caminho, eu sei que você vai estar comigo. Eu sei que você vai me ajudar a passar por isso, né? E você precisa saber que Deus não capacita pessoas prontas. Então, seria muito fácil, né? Mas Deus capacita os que confiam nele. Então, o quanto você confia nele, o quanto você entra nesse carro e vai pela estrada junto com ele, sabendo que ele preparou o caminho e que ele vai estar junto com você em tudo, né? Qual a confiança hoje que você tem nele diante dos desertos que você passa ou que você vem passando?
né? Então, eu acho que o convite de hoje é exatamente para isso. É, é exatamente para isso, para poder aumentar a sua fé, para que você possa ser forte e corajosa, para que você possa ter o mesmo mantra que eu tive, ter esse mantra, né? E aí passamos pela pandemia, vendemos pra caramba, sabe? Eu lembro que a gente estava, chegou a ficar só com 4 colaboradores assim em cada unidade, botamos boa parte de licença, aquela licença que o governo liberou, né? Uma licença remunerada. E eu lembro, gente, que o time foi assim incansável, sabe? Incansável. E aí, quando eu engravidei, que ainda estava engravidei eu engravidei em setembro, né? Descobri que estava grávida desse ano, do ano da pandemia. E aí, os primeiros meses, o médico, não vai, não fica tão exposta, né? Não sei o que. Eu falei, não, gente, meu time tá lá, eu vou sim, botava máscara, ia aí. Não, quero estar junto, quero mostrar para ele que estamos juntos. Então, eu acho que a minha grande lição foi essa, né? Quando a gente traz para o mundo do empreendedorismo, é você saber que você precisa criar uma cultura forte no seu time, né? Isso é fundamental também, para que eles também sejam fortes e sejam corajosos junto com você, que tenham que sejam o seu reflexo, porque eu poderia ter um time totalmente amedrontado e falando, ó, não quero trabalhar, tchau, virar essas costas, não vou querendo trabalhar, não vou. Não, galera, assim, muito, muito no exemplo, lideramos muito pelo exemplo, não quero estar, vamos embora, vamos fazer. Eles mesmos davam ideias, eles mesmos faziam a lista de transmissão no WhatsApp para poder oferecer para os nossos clientes que já frequentavam o restaurante antes da pandemia. A gente está fazendo entrega, olha, estamos agora fazendo um barco aqui de japonês, super montavam, mandavam foto, super incrível aqui, olha, não sei o que, começamos a tirar ideias assim, igual o mágico tirando o coelho de dentro da cartola. E conseguimos passar, graças a Deus. Hoje, nossas lojas crescem muito, a maioria do time é dessa época, que já estava com a gente antes ainda. Então, acho que é esse mover, criar cultura, implantar cultura e fazer o que Jesus fazia, né? Ele fazia as reuniões dele, promovia a cultura ali, né? Dentro de cada reunião, de cada encontro, trazia um pouco de cultura para aquele time, né? E eu acho que é a gente trazer isso para a nossa vida também, né? E então, assim, eu convido você a nomear o seu deserto, né? Porque você precisa trazer estado de consciência. Para você ser forte e corajosa, você tem que trazer estado de consciência do que deserto. Reconhecer o que você está passando, se estiver passando por alguma coisa, reconhecer, criando estado de consciência, não deixar que o medo te apavore. Falar, cara, isso daqui, vou iniciar essa cura, vou iniciar esse caminhar para sair desse deserto. Então, e eu sei que a pandemia não foi só uma crise, né, de saúde, mas ela foi uma prova de liderança, né, quase que a prova lá do líder do Big Brother, pior ainda, mas foi uma prova de liderança, de fé, de resistência. Mas se você assumiu e tinha um compromisso com o seu propósito, e não com a sua zona de conforto, porque muita gente entrou na zona de conforto, né? Costumo falar assim, eu vi até muitos dentro do meu meio culpando a pandemia, culpando que a franquia tinha que fazer mais ainda do que já estava fazendo, porque ela fez muita coisa por nós também. Então, assim, você sentar e ser um arquiteto de obra pronta, só apontar os dedos é fácil, né? Mas você arregaçar suas mangas. Eu lembro que eu participava de, comitê de crise, quem quer que vir para poder todos os dias, ficava 1, 2 horas. Eu participava tanto do Cone quanto do Espoleto. Eu queria participar, eu queria estar dentro disso. Era obrigatório? Não. Mas quem tinha para contribuir? Então, eu quero estar. Então, a gente ficava lá no call, 2 horas, às vezes, de cada marca. Cara, vamos fazer isso, vamos testar agora essa ferramenta dentro do iFood, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E essa não deu certo, tivemos prejuízo, vamos mudar. No dia seguinte, a gente já estava mudando. Então, a franquia também foi incansável, assim, nessa época. Todos nós fomos incansáveis. Mas o que eu quero dizer é que se não tivesse tido esse pensamento, teria fechado as portas, sabe? Muita gente fechou as portas. Até dentro na nossa cultura, foi uma época que muitos restaurantes fecharam, sabe? Dentro do nosso grupo de franquias. Só que muitos, principalmente os que foram com perfil de forte e corajosos, eles passaram por esse momento, né? Criaram um time aculturado, criaram estratégias de venda,
criaram. Muita gente foi o divisor de águas para enriquecer nessa época, né? Até de outros negócios. Bom, então acho que era isso que eu queria falar hoje, né? Vou deixar as minhas amigas falarem um pouco, depois a gente volta para falar dos slides, tá? Mas eu vou deixar a Renata e Jana contribuir. Bom dia, Lioness! Bom dia, Carla. Sempre muito bom ouvir e relembrar, né? Já parece tanto tempo, mas a pandemia foi intensa, né? E você falando e lembrando aí dessa música, né, do Caminho do Deserto, eu lembrei de uma outra música que é do Rompendo em Fé, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E, e eu creio, né, que é o que você trouxe pra gente, e eu reforço aqui o refrão, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Quando eu modelo aqui a vida de Jesus, eu vou sempre reforçar isso, e até agora, recentemente, Flávia estava aqui na nossa imersão do Destravos Emocionais, e eu falei sobre isso também, porque é algo que a gente tem de lembrar. Deserto é lugar de você crescer, não é lugar para te derrubar. Então, toda vez que você perceber que você está passando por algum deserto em alguma área da tua vida, saiba que é a oportunidade de você crescer. Que foi o que a Carla fez, foi o que ela está nos trazendo aqui como empresária também, né? Dando essa oportunidade de crescer mais, de se reinventar, de entender que precisamos e andamos no sobrenatural de Deus. Então, eu creio que, assim como Jesus foi levado ao deserto logo depois do batismo, né? Nas águas, depois do reconhecimento da identidade dele, ou seja, quando você realmente sabe quem você é, Deus vai te dar a oportunidade de você crescer um pouco mais, né? E logo depois do momento do deserto, Jesus começa ali o ministério e está cheio da presença e do poder de Deus. E, e eu reforço muito isso, como que se combate, como que você tem que viver dia a dia para você crescer, é declarando a palavra. E a Carla traz isso aqui para gente. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Quantas e quantas vezes eu também não me peguei declarando esse versículo, né? Deus não é um Deus de não te dá um espírito de covardia, né? Mas de ousadia e de coragem. E a gente olha para a palavra e é óbvio que o medo ele é real, ele existe. Eu costumo sempre falar isso para as pessoas: o medo é real, ele existe, mas ele é muito menor do que você, né? E do que o que você carrega, que é o poder de Deus. Então é olhar para esse medo e chegar e falar: você está debaixo dos meus pés, e porque eu ando na força do meu Deus, e declarar, né? Mares abertos e assim, essa história de Josué realmente é muito bacana. E só reforçar isso, né? Pô, não sei o que você está vivendo nesse momento, mas uma certeza a gente tem. Você é forte e corajosa, olha para o alto, né? Se renova na sua esperança, renova os seus pensamentos, declara a palavra de Deus e você vai sair dessa situação muito mais fortalecida e cumprindo o teu propósito. E eu acho lindo, eu penso que uma das maiores dádivas, enquanto empresárias, é saber que a gente ajuda a colocar pão na casa das pessoas, né? Então, saber que não é um salário, não é do mesmo jeito que eu trago, né, uma visão de olhar para alguns gastos e você olha e fala assim, será que isso é um gasto ou será que isso é um investimento?
Será que você está investindo na tua saúde ou você está gastando com tal coisa? E essa visão, né? Não é ai, a folha de pagamento, né? Eu acho que uma das coisas tão nobres é algo que me emociona tanto, você poder, né, dar para os seus colaboradores aquilo que é digno deles, né? Como diz na palavra, o trabalhador ele é digno do seu salário e saber que o teu negócio está ajudando a manter muitas e muitas famílias. Então, isso tem que ser algo, tem que trazer, né, uma química boa e alinhar os sentimentos bons e pensar nisso, né, que é muito mais do que você ter um negócio, de você declarar lucro, mas entender a movimentação que o teu negócio está promovendo, os teus negócios estão promovendo. E ficou claro para gente nessa questão da cultura que a Carla traz, assim, o quanto que isso está enraizado nela e é o segredo, né? Como diz Paulo Vieira, o sucesso deixa pistas. E é o segredo aí, um dos segredos do sucesso dela, sem dúvida, é essa capacidade de implementar uma cultura forte, entender um propósito maior que existe por trás dos seus negócios, e é por isso que você vai continuar prosperando cada vez mais. É isso. Olá, Obrigada, pessoal. Rafa. Tá torto aí? Tá direitinho? Posso fazer com a imagem assim deitada, que eu tô no celular? Só para Pode, vocês me dizerem. Ah, então tá bom. pode. Eu não sabia se ficava de lado. Então, a Carlinha trouxe essa coisa da pandemia, né? E até me lembrei que a gente fez uma live falando sobre comitê de crise, não foi? Logo Foi. no meio da pandemia, e eu percebia muita gente desesperada. E muita gente falando sobre, porque faz isso, faz aquilo, mas ninguém dizia o como. Como que eu faço? O que eu devo fazer? E aí eu comecei a promover umas lives com pessoas de diferentes segmentos para falar o que que elas estavam fazendo, porque na verdade era um episódio novo na vida de todo mundo. Ninguém sabia o que fazer e como fazer. Tanto que as métricas que a Carlinha trouxe aqui eram feitas diariamente, porque aquele cenário nunca existiu. Então, como é que você vai tomar decisões baseadas num cenário que você nunca viu? Na verdade, ele estava sendo construído naquele momento. Então, diariamente, você tinha que olhar quais eram os parâmetros, as referências que você ia utilizar para tomada de decisão. É bizarro, porque ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente ia ficar em lockdown, quanto tempo a gente ia precisar ficar dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que era uma ameaça à vida, né? Porque a gente, como ser humano, estava tendo uma ameaça iminente à nossa vida, e ao mesmo tempo a sobrevivência. Então, a gente tinha que ser empresário, a gente tinha que se preocupar com a nossa saúde, com a saúde do próximo, porque não era só sobre o negócio, era sobre a humanidade mesmo. O que a Carla falou sobre empatia. Não era só mais sobre sustentar o negócio, era como que aquelas pessoas iriam sobreviver àquele tempo. Porque, mal ou bem, de alguma forma, a gente tem uma situação privilegiada de ter um recurso ainda, de ter aí um tempo para gastar um recurso. Mas e quem trabalha pelo salário? Pelo salário de cada mês para pagar aquela conta. Como é que aquela pessoa ia pagar a conta no mês seguinte? Então, assim, isso daí traz assim a nossa responsabilidade social. É a gente ter a percepção e a noção da responsabilidade social que o empresário tem, que o empreendedor tem. E não é só sobre lucro, é sobre lucro, sim, e negócio tem que ter lucro. Mas o negócio ele promove também a prosperidade na casa do outro, na vida do outro, ele provê a vida de muitas famílias. Então, assim, eu estava tentando relembrar aqui como foi para mim esse momento. Eu tinha vindo de uma crise de 2015, de quase falência. Então, era como se eu tivesse recebido um treinamento. E aí vocês falaram de deserto, né? Eu passei nesse deserto em 2015. Em 2020, eu estava me recuperando, eu tinha me recuperado boa parte,
e estava em ascensão desse deserto que eu tinha passado. E aí veio outra crise. Então, a minha mentalidade estava preparada para viver uma crise. O que que eu fiz imediatamente, mesmo estando num momento bom? Eu vou trabalhar como se eu estivesse numa grande crise. Tenho caixa? Tenho, mas eu vou trabalhar como se eu não tivesse. E assim eu fiz. Para quê? Porque como eu não tinha um cenário previsto do que ia acontecer, eu trabalhei como se eu não tivesse nada. Que foi o meu cenário de 2015, que eu fiquei com uma dívida de 15 milhões de reais. Então eu trabalhei, a minha mentalidade foi lá para 2015, como se eu não tivesse a grana, mesmo tendo. Beleza, a gente tem caixa, mas a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, então vamos trabalhar como se a gente não tivesse. E aí, contingência total, diminuir custo, cortar, empréstimo, pode renegociar, eu tenho dinheiro para pagar, mas pode renegociar? A legislação está permitindo? Vamos renegociar, vamos fazer caixa. E eu fiz caixa na pandemia, me utilizando dos recursos e benefícios que foram ofertados pelo governo, tudo que eu pude utilizar para beneficiar, eu utilizei. Mesmo que naquele momento eu não tivesse, teoricamente, né, em crise. Então, isso foi importante eu ter passado pelo deserto, superado e ter uma mentalidade de falar: o que que eu fiz lá que eu tenho que fazer aqui? Então, assim, a gente sempre sai fortalecido desses momentos. E a gente sempre é treinado para viver um momento, isso é sempre utilizado em outro momento da nossa vida. E aí eu não vou falar só, a Carlinha falou sobre isso no negócio, mas eu queria que você trouxesse isso também para a sua vida. Desde que a gente nasce, a gente é, de alguma forma, forçado a vencer algo, a superar algo. Então, quando você está na barriga da sua mãe, você está respirando e sendo alimentado. Quando você é retirado da barriga da mãe, você tem que respirar sozinho. Já é a sua primeira superação, porque na hora que o bebê é tirado da barriga, que ele tem que expandir o pulmão, dar aquela ardência, aquela dor, e ele precisa superar aquilo sozinho. Ele começa a se alimentar não mais do cordão umbilical, ele precisa agora sugar o peito da mãe para se alimentar. Então, a gente começa, desde que a gente nasce, a ter esse processo. Então, esse processo não está só no negócio, ele está na nossa vida, ele está na nossa sobrevivência, né? Então, a nossa sobrevivência requer esse processo de vencer desafios, de superar, de inovar, de ter formas de fazer isso. Então, mas eu percebo que pode existir uma dor, mas a gente não pode estacionar na dor. O deserto não é um lugar de morada. O deserto é um lugar de passagem. E a gente precisa começar a aprender sobre isso. Por quê? Eu tenho notado, quando eu converso com as pessoas, e agora que a gente tem ficado mais exposta, indo fazer palestra, que toda vez que uma pessoa me para, e Deus tem me falado muito no meu coração, o Espírito Santo tem me trazido isso para eu trazer a luz sobre isso. Que as pessoas, numa oportunidade que elas têm, elas aproveitam essa oportunidade sempre para falar de coisas ruins, para falar de dor, para falar do problema, para falar. Ela fica ancorada no que foi ruim. Ela não aproveita aquele gancho para dar uma reviravolta, para aproveitar uma oportunidade, para olhar para frente. Ela prefere olhar para o retrovisor e olhar para o que está atrás do que olhar para o para-brisa e ver o que está à frente. Porque o que está atrás, gente, você pode ter aprendizado. Você vai olhar para trás, você vai ter aprendizado, vai olhar, vai aproveitar daquele aprendizado para seguir em frente. Mas é olhando para frente que você pode fazer alguma coisa. No teu presente, você está construindo o teu futuro, mas lá no teu passado, o único olhar que você deve dar para lá, você não deve perder mais do que 10 minutos olhando para trás. 10% é o teu passado. Porque não tem nada mais que você possa fazer de lá. Você pode extrair conhecimentos, você pode extrair aprendizado de lá, mas você não vai fazer nada no seu passado.
Então, Deus tem falado muito, ministrado muito no meu coração. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que você pode fazer daqui para frente? O passado serve só para você entender crenças. O passado serve para você olhar coisas que você já superou. E aí, escolha percentualmente olhar muito mais para as coisas boas que você tem e que você superou do que das coisas ruins, para você usar delas, porque elas estão já dentro de você. Você já tem muitos recursos para utilizar, sabe? Muitos recursos, muitos. Talvez nem você tenha noção da quantidade de recursos que você já tem, que você já pode utilizar e reutilizar e aprimorá-los. Então, diminuam o lugar de dor. O lugar de dor te mantém no deserto. É um vício emocional, é um sabotador. Ele te leva para lá de novo. E quando você se dá conta, você está o tempo todo repetindo ciclos de dor por vícios e sabotagens que você faz com você mesmo. Então, a minha proposta aqui é você olhar sempre daqui para frente. Olhei para o passado, daqui para frente. O que que eu posso construir de novo? Daqui para frente, o que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso aprimorar? A pandemia e o que a Carlinha trouxe foi um exemplo disso. Ela tinha métricas de anos, mas ela não tinha referências para comparar com aquele evento pandêmico que estava acontecendo. Então, ela precisou criar referências diárias para viver o momento pandêmico. Faça isso na sua vida. Faça isso na sua vida. Em outras áreas. Áreas emocionais, conjugais, filhos, parentais. O que você pode fazer daqui para frente? Como você pode criar novas referências? Se as referências que você tinha para fazer algo têm gerado os resultados que você ainda não está satisfeita, que novas referências você vai eleger para mudar os seus resultados daqui para frente? Então é isso. Acho que é, deserto é lugar de passagem. Vejam o que vocês podem fazer daqui para frente. Não permaneçam no deserto. Não permaneçam na dor. O presente constrói o futuro. E é para aqui, para o presente, que você vai olhar para construir um futuro melhor. E esse é o olhar que eu queria dar para vocês hoje, para contribuir. Obrigada, querida. É sempre bom aí as contribuições das outras Lions, né? E complementando, Jana, também eu lembrei aqui da parábola dos talentos, né? Porque Deus também te dá talentos, né? E aí você está usando ou você está enterrando? Usando, multiplicando ou você está enterrando? Todo mundo aqui tem acesso aos talentos, né? Só que aí basta saber o que você faz com ele, né? Você prospera ele ou você aniquila ele, enterra e pronto, né? Então, acho que qualquer deserto que seja assim de passagem, ninguém mora no deserto, né? Mas entender que diante disso você vai caminhar junto com os seus talentos e fazer o que com eles, né? Então, acho que é essa provocação que tem hoje no dia de hoje para vocês, tá? Revolta para o slide, por favor. A gente já está partindo aqui para o momento final. Passa muito rápido, né? Quando eu fui olhar aqui, vivendo a palavra. Quando Deus te chama, ele o capacita para você assumir o seu propósito, mas você precisa se posicionar e tomar atitude diante dos medos, das incertezas, dos desafios e dos gigantes, crendo que ele está com você por onde você andar. Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando não temos todas as respostas. Se ele te chamou, ele te sustenta. Que foi o que a gente falou, né? Do seja forte e corajosa. Pode passar mais um para o Postura Lioness. Nosso Postura Lioness de hoje, vou convidar vocês. São 3 ações que vocês vão ter, tá? A primeira, escrever um deserto que você precisa vencer, ultrapassar uma barreira, qualquer desafio, qualquer área, um apenas, seja qualquer área da sua vida, né? Ah, na vida profissional é esse, ou escolhe uma área, uma só para ser fácil, prático e objetivo, tá? Escolhe um deserto que você precisa vencer, escolhe um medo ou algo que está te bloqueando a sair desse deserto e uma ação para você colocar em prática essa semana ainda, tá? Que vai te conduzir a uma prosperidade dentro da área da sua vida e da área que você escolheu. Essa semana eu quero falar de
da minha área da minha saúde. Então, o que está acontecendo? Meus exames não estão em dias. É um deserto. Qual é o medo que te bloqueia? Ah, eu tô com medo de descobrir alguma coisa, que eu ando sentindo aquela dor, fico com medo de fazer o exame e saber de algo que está acontecendo, né? Tem esse tipo de medo, algumas pessoas. Então, o que que você vai falar? Ó, eu preciso ainda essa semana executar aquele exame que está aqui há um ano, pedido médico, eu não faço esse exame. Então, só para dar um exemplo, tá? Metrificar um exemplo para vocês, mas pode ser na vida profissional, na vida com o marido, com os filhos, enfim. O que vocês acharem que precisam para essa semana, tá? Mas coloque. Pode passar, Rê, por favor. E o profetize, né? Que é o nosso finalzinho, para a gente criar o nosso milagre, trazer a vida com palavras, trazer a existência através das palavras. Então, eu vou pedir para vocês profetizarem de forma positiva que hoje você escolhe ser forte e corajosa. Não porque você é autossuficiente, mas porque Deus está caminhando com você e fortalecendo o seu coração. Então, o convite de hoje é: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Que o mantra que eu tive desde 2020 que esteja no coração de vocês esse mantra, tá? Então, mais uma vez, queridas, muito obrigada. Gratidão por esse dia, gratidão às minhas amigas pela contribuição de vocês. Foi um dia extraordinário. Tenho certeza que a semana de vocês será uma semana de força e coragem, né? O que eu profetizo na vida de cada uma de vocês aqui dentro, tá? Então, obrigada pela presença. Quem não assistiu, envia se você acha, caramba, eu vou mandar esse vídeo para aquela minha amiga que me ligou na semana passada falando que estava travada para fazer isso. Então, esse vídeo não é por acaso que você assistiu hoje, envia para ela, amiga. Daqui a pouco à tarde vai ter o nosso vídeo, já vai estar lá. Então, prospere na vida de outras pessoas, né? Abunde na vida de outras pessoas. Quem você possa fazer o bem, faça o bem. Então, acho que é isso que fica hoje aqui para o nosso dia. Mais uma vez, obrigada pela presença, mas ó, chamem, fala, olha, você precisa estar nesse devocional, vem com a gente às 9 da manhã toda segunda. Postem a nossa foto, marquem a gente para a gente poder alcançar mais vidas, alcançar mais mulheres, que assim como vocês, mulheres Lioness, guerreiras, empreendedoras, empresárias, né, mães, tudo que nós somos assim, equilibrando toda a nossa vida, todos os dias. Então, e ainda estão aqui com a gente para poder serem pessoas melhores. Então, abundem na vida de outras pessoas. Nossa foto, vamos tirar. Vamos só interromper a gravação. Então, ó, um beijo grande para vocês, que vocês tenham uma semana extraordinária, seja forte e corajosa. Um beijo e até semana que vem, às 9 da manhã, com a Renata André, modelando, com a Sabrina Teio, falando de corpo, alma e espírito. Um beijo para vocês.